Liam e Natalie enfrentam um casamento em crise após a infidelidade dela. Com a ajuda de Naomi, amiga de Liam, ele inicia o processo de divórcio. Enquanto Natalie se recusa a aceitar o fim, Liam começa um novo relacionamento com Lily. Natalie, ao tentar reconquistá-lo, vê sua saúde piorar com o retorno de seu câncer. Minha esposa me traiu quando ela teve câncer e perdeu muito peso. Ela mudou seu estilo de vida, então eu a vi com outro cara, então eu fiz isso. Conheci Natalie pela primeira vez durante meus anos de faculdade. Ela tinha uma constituição robusta, óculos grandes e alguns problemas de pele formada em arte. Seu senso de moda era nitidamente não convencional, exibindo seu estilo único. A maioria dos caras, inclusive eu, não achei seu visual excêntrico atraente, apesar de estarmos em cursos diferentes. Ela em arte e eu em tecnologia de produção. Nos encontramos na mesma classe de design de computação gráfica e CS, um requisito para sua graduação, e meu alto CA de habilidades. Quando fomos pareados para um projeto de grupo, foi surpreendente o quão pouco interagimos. Apesar de compartilhar aulas, nossas vidas eram muito diferentes. Eu gostava de esportes e andava com a galera popular, enquanto Natalie fumava e misturado com os tipos artísticos de vanguarda. Minha vida amorosa consistia em líderes de torcida e atletas, enquanto Natalie era frequentemente esquecida ou a namorada reserva entre suas amigas enquanto trabalhávamos juntas. Passamos muito tempo juntos e naturalmente comecei a notá-la mais. Ela deve ter notado também, pois uma noite nossa conversa mudou de trabalhos escolares para assuntos pessoais. Quando minha namorada chegou para me buscar, eu senti uma tristeza inesperada deixando Natalie, e parecia que ela sentia o mesmo. No dia seguinte ela estava fria comigo. Eu perguntei o que eu fiz errado e ela respondeu quase em lágrimas que eu era um idiota completo. Percebendo que precisávamos de privacidade, eu a levei mão e a levou para um banco de parque próximo. Depois de pegar algumas bebidas, continuamos nossa conversa. Perguntei por que ela achava que eu era um idiota. Tentando aliviar o clima, ela respondeu com lágrimas rolando pelo seu rosto que ela achava que eu era diferente, mesmo assim eu não era artístico. Enquanto conversávamos, eu ponderei suas palavras e perguntei se ela estava chateada porque eu fui a um encontro. Ela respondeu bruscamente. Respondeu que não era sobre a data, mas sobre como todos os caras, incluindo eu, não se importavam com uma conexão real com uma mulher que os amava de verdade. Eles só queriam relacionamentos superficiais com garotas sem cérebro. Eu expliquei isso calmamente. Garotas com aparência sabiam como usá-los, seja em encontros ou de outras maneiras. Ela olhou para mim com ceticismo e perguntou o que eu quis dizer. Irritado, eu respondi que eles fizeram seu interesse conhecido e agiram sobre isso. Ela estava em silêncio, punhos cerrados, visivelmente irritado. Decidi esclarecer as coisas. Tirei seus grandes óculos revelando sua beleza escondida e a beijei com um beijo profundo e apaixonado. Mais tarde descobri que era seu primeiro beijo fora de sua família. Aquele beijo levou a momentos mais íntimos quando ela se abriu e nos beijamos profundamente naquele banco do parque. As próximas semanas voaram. Terminamos nosso projeto e tiramos e começamos a namorar. Natalie mudou para contato lentes, viu um dermatologista e se vestiu de forma mais tradicional. Nunca pedi a ela para mudar seu estilo boêmio, mas conforme fomos ela precisava de roupas novas. Ela me levou para fazer compras e queria minha opinião. Eu disse a ela que jeans eram populares até para artistas. Ela se sentiu grande demais para jeans, mas eu a tranquilizei comparando-a com os modelos de corpo cheio de Ruben que ela comprou jeans e ficava ótima com eles. Mas achei que suas blusas e moletons não combinavam com seu novo visual. Ela me acusou de só me importando com o peito dela. Eu admiti brincando, mas disse que eles eram para mim e ela os usava para mim porque ser íntimo de Natalie era mágico como estar em um conto de fadas. Princesa, embora não fosse selvagem, era especial como seu primeiro amante. Eu queria para ser memorável e agradável. Ao longo do tempo ela se interessou mais pela intimidade e até comecei a pedir enquanto não explorávamos nenhum kink selvagem. Eu apreciei cada momento porque eu amava ela profundamente. Algumas semanas depois ela se olhou no espelho e disse que se sentia como uma versão maior das mulheres. Ela desprezou. Eu a tranquilizei dizendo que ela era minha namorada, não importa o que fossemos incrivelmente felizes juntos e ficamos noivos depois da formatura. Consegui um emprego em uma empresa automotiva, empresa de design, e Natalie começou a trabalhar em uma revista de arte. Minha família amava Natalie e a acolheu. Sua família era só a mãe e a irmã dela e eu não gostei delas na nossa festa de noivado. Ouvi a irmã dela dizendo que eu era muito convencional e pode sufocar o lado artístico de Natalie. Apesar de Natalie parecer radiante e feliz, sua mãe sussurrou para ela, a irmã dela, que ela pensou que só íamos nos casar porque Natalie estava grávida e que não duraria. Mas nós provamos que eles estavam errados. Ao longo do tempo, éramos verdadeiramente felizes e nos amávamos profundamente. No nosso 7º aniversário, a mãe dela começou a dar dicas sobre querer netos, já que Natalie e eu éramos sua única esperança, já que sua irmã não podia ter filhos. Natalie rapidamente garantiu a ela que estávamos tentando, mas, apesar disso, nossos esforços ao longo dos anos não tiveram sucesso. A mãe de Natalie, Sophie, assumiu cabe a ela marcar consultas para nós em uma clínica de fertilidade, supondo que o problema fosse meu. Fui à consulta. Passei por testes e forneci amostras apenas para descobrir que tudo estava perfeitamente normal comigo. Ao ouvir a notícia, Sophie brincou sugerindo que deveríamos praticar mais até conseguirmos, para que ela pudesse se tornar avó ainda jovem. Porém,
Os resultados de Nathalie contaram uma história diferente e mudaram nossas vidas para sempre. Descobrimos que ela tinha vários problemas de saúde reprodutiva, tornando a concepção natural extremamente improvável, se não impossível. Naquela noite, eu a segurei forte enquanto ela chorava até dormir, assegurando-lhe que a adoção ou a exploração de outros tratamentos eram opções para nós. No fundo, eu guardava ressentimento em relação à sua mãe por levar a situação a tal extremo. Através de suas lágrimas, Nathalie me disse que, se eu quisesse o divórcio, eu poderia ter. Eu disse a ela que nunca deixaria, a menos que ela me afastasse. E mencionei sua insinuação de que ela poderia me trair para engravidar. Eu assegurei a ela que nunca trairia porque ela queria tudo para mim. Ela olhou para mim e perguntou por que eu ficava com uma mulher que não podia ter filhos. Eu respondi que amava mais do que tudo e perdê-la me devastaria. Ela pareceu se acalmar um pouco e eventualmente caiu no sono. Mas, honestamente, aqueles dias agora são um borrão e eu luto para lembrar todos os detalhes. 2 dias depois, recebemos uma ligação da clínica para outra consulta. Durante a consulta, a médica revelou que encaminhou o teste de Nathalie para um especialista. Nosso choque se intensificou quando descobrimos que Nathalie estava lutando contra uma forma agressiva de câncer em estágio inicial. De repente, tudo mudou. Seu corpo estava constantemente cansado e inexplicável dor, e mudanças de humor frequentes e irritabilidade me aterrorizaram. Mas, felizmente, descobrimos isso cedo o suficiente para um prognóstico favorável. O médico nos encaminhou para um centro especializado em oncologia e marquei uma consulta para o dia seguinte. Nathalie passou por uma série de exames extensivos, marcando o início de sua árdua jornada. Tirei uma licença do trabalho e fiquei ao seu lado durante todos os testes, oferecendo suporte e incentivo. Nas semanas seguintes, Nathalie passou por uma cirurgia de linfonodo e começou a radioterapia. Fiquei na suíte familiar do Cancer Center para ficar perto dela, cumprimentando-a a cada manhã, ficando ao lado dela o dia todo e até conseguindo permissão para passar a noite até ela adormecer. Minha mãe e minha irmã ocasionalmente me visitavam, muitas vezes me ignorando, possivelmente pensando que eu estava de alguma forma responsável pela doença de Nathalie. Porém, a radioterapia foi ineficaz e começou a prejudicar o tecido saudável junto com os tumores, então optamos pela quimioterapia. Nathalie perdeu muito peso devido à radiação e à quimioterapia, que ameaçava causar queda de cabelo. As enfermeiras do hospital eram incrivelmente solidárias, muitas vezes indo além para me ajudar a cuidar de Nathalie. Uma enfermeira, Lily, se destacou com seu cabelo ruivo marcante, olhos verdes e corpo alto e esguio. Ela exalava calor e gentileza, sempre me cumprimentando com um sorriso ou uma piada e oferecendo um abraço reconfortante ou um ouvir atento quando eu mais precisava, me ajudando a manter uma perspectiva positiva. A maioria dos enfermeiros na unidade de oncologia trabalhava 4 turnos de 10 horas, com 3 dias de folga, mas Lily trabalhava das 22 horas às 20 horas. Ela estava lá quando deixei Nathalie à noite e quando voltei às 6 horas da manhã do dia seguinte. Ela estava consistentemente alegre, especialmente perto de mim. A única vez que a vi chateada foi durante uma conversa com a mãe de Nathalie, Sophie. Sophie comentou que eu poderia deixar sua filha agora que ela estava doente, e Lily reagiu ferozmente, ameaçando-a fisicamente. No ambiente hospitalar é totalmente desanimador. Um grande número de pacientes recebe o mínimo de visitas porque seus entes queridos hesitam em visitá-los devido a preocupações com o contágio. Lily enfatizou minha constante presença e apoio para Nathalie durante os momentos difíceis, perguntando à mãe de Nathalie onde ela estava para ajudá-la quando ela precisava usar o banheiro ou durante sua queda de cabelo quando eu rasei minha cabeça para combinar com a dela. Lily riu lembrando do meu couro cabeludo brilhante. Ela perguntou se a mãe de Nathalie estava presente durante esse tempo ou quando eu administrei banhos de esponja para ajudá-la a manter a dignidade. Lily observou que dediquei todas as minhas férias e licença médica a ela, apontando que seu seguro de saúde não cobria o tratamento, então eu estava profundamente endividado por sua causa. Desde então, Sophie tornou-se visivelmente menos indiferente em relação a mim, chegando a estender a mão e dar-me uma palmadinha no ombro enquanto eu assegurava a mão de Nathalie durante sua soneca da tarde. A quimioterapia afetou Nathalie, deixando-a enfraquecida, mas livre do câncer. Seu cabelo começou a crescer novamente e adotamos uma nova dieta para ajudá-la a recuperar as forças. Ela passou por várias cirurgias plásticas para remover o excesso de pele de sua. Percebeu que daria tudo para ter tanto carinho em sua vida. Ela se sentiu pronta para a próxima fase de seu plano. 2 noites depois voltei para casa com uma sensação de antecipação. A modesta festa era para reacender o romance com Nathalie. Eu estava prestando mais atenção em nossas interações ultimamente e percebi que ela estava se distanciando cada vez mais. Aumento da bebida. Finalmente adormeci, mas ela ainda não tinha voltado para casa. Quando acordei, ela estava ao meu lado sorrindo enquanto rolava, apesar de saber que ela provavelmente estava em uma festa. Ignorei Nathalie, que antes odiava festas quando nos conhecemos. Agora parecia desejar as experiências. Ela talvez tivesse perdido
sido a comemoração de sua vitória sobre o câncer. Enquanto eu ansiava que ela comemorasse comigo, eu não podia sacudir o sentimento do meu próprio egoísmo. Às 6h30 da manhã, a mãe de Nathalie então chegou com sua outra filha Eliana e começaram a decorar a casa rapidamente. Sabendo que Nathalie poderia voltar para casa a qualquer momento, eu só tinha convidado alguns amigos próximos para mantê-lo íntimo. Às 21h, os convidados começaram pensando sobre a ausência de Nathalie, deixando seus presentes e partindo por volta das 23h. Somente Sophie, Eliana e eu estávamos. Saiu. Fiz outra tentativa de falar com Nathalie no celular. Ela ligou de volta meia hora depois, parecendo bêbada e explicando que perdeu a noção do tempo enquanto tomava uma bebida com a mãe e a irmã. Ao fundo, a voz do homem a incentivou a voltar para mais diversão. Ela me garantiu que nos reuniríamos em breve e eu poderia revelar meu surpresa. Silêncio permaneceu por um tempo. Sophie percebeu minha luta para conter as lágrimas. Eu senti como se meu mundo tivesse desabado, sem saber como reagir. Sophie reconheceu que ela pode ter tido dúvidas sobre mim inicialmente, mas sua opinião mudou. Elana interrompi com um comentário sobre meu nervo. Agradeci a ambos por terem vindo e assegurei que limparia e colocaria. Nathalie levou os presentes embora e mencionou que eles eram bem-vindos para ficar, mas que eu não tinha certeza se assistir à sua chegada seria ajudar. Eliana expressou o desejo de ver a reação da irmã quando confrontada com a mentira dela. Eu expliquei que Nathalie tinha lutado contra o câncer e não sabíamos o seu impacto total. Tudo o que podíamos fazer era apoiá-la e esperar pelo melhor. Sophie e Elana balançaram a cabeça. Reuniu roupas e itens pessoais, embalando-os rapidamente para minimizar as viagens de volta, e deixou um bilhete para Nathalie no mesa da cozinha. Eu me certifiquei de ter tudo o que precisava para ficar longe por um tempo. Na próxima dia comecei a procurar um advogado de divórcio durante as pausas do trabalho, navegando pelos anúncios, mas não fazendo ligações para meus colegas. Pensei que estava resfriado ou com gripe, pois mantive distância, apesar das tentativas de Nathalie de me alcançar. Fiquei sem responder, repetindo essa rotina por 3 dias. Funciona. Motel. Dormir. Repita. No terceiro dia, Lily estava sentada no capô do meu carro quando saí do escritório com os olhos cheios de lágrimas. Ela exigiu saber por que eu não tinha ligado para ela. Fiquei em silêncio, encontrando seu olhar e a barreira emocional que eu havia construído. Lágrimas esfareladas escorrendo pelo meu rosto. Admiti suavemente que tudo o que ela me avisou sobre o que era verdade. Lily pulou do carro e me abraçou. Apesar da minha turbulência, eu não pude ignorar a onda inapropriada de desejo enquanto seu peito pressionava contra o meu. Ela implorou por perdão, nunca querendo me causar dor. Enquanto isso, Nathalie estava inspecionando em seu apartamento com a cabeça latejando. Ela murmurou sobre Liam precisar limpar a bagunça quando ele voltasse e se perguntou por que ele ainda não estava em casa quando ela apareceu. Conheci Nathalie pela primeira vez durante meus anos de faculdade. Ela tinha uma constituição robusta, óculos grandes e alguns problemas de pele. Formada em arte, seu senso de moda era nitidamente não convencional, exibindo seu estilo único. A maioria dos caras, inclusive eu, não achava seu visual excêntrico atraente, apesar de estarmos em cursos diferentes, ela em arte e eu em tecnologia de produção. Nos encontramos na mesma classe de design de computação gráfica, um requisito para sua graduação e para minhas habilidades em Auto CAD. Quando fomos pareados para um projeto de grupo, foi surpreendente o quão pouco interagimos, apesar de compartilharmos aulas. Nossas vidas eram muito diferentes, e eu gostava de esportes e andava com a galera popular, enquanto Nathalie fumava e se misturava com os tipos artísticos de vanguarda. Minha vida amorosa consistia em líderes de torcida e atletas, enquanto Nathalie era frequentemente esquecida ou a namorada reserva entre suas amigas. Enquanto trabalhávamos juntas, passamos muito tempo juntos, e naturalmente, comecei a notá-la mais. Ela deve ter notado também, pois uma noite nossa conversa mudou de trabalhos escolares para assuntos pessoais. Quando minha namorada chegou para me buscar, senti uma tristeza inesperada ao deixar Nathalie, e parecia que ela sentia o mesmo. No dia seguinte, ela estava fria comigo. Perguntei o que eu tinha feito de errado e ela respondeu quase em lágrimas que eu era um idiota completo. Percebendo que precisávamos de privacidade, segurei sua mão e a levei para um banco de parque próximo. Depois de pegar algumas bebidas, continuamos nossa conversa. Perguntei por que ela achava que eu era um idiota, tentando aliviar o clima. Ela respondeu com lágrimas rolando pelo rosto que achava que eu era diferente. Mesmo assim, eu não era artístico. Enquanto conversávamos, ponderei suas palavras e perguntei se ela estava chateada porque eu fui a um encontro. Ela respondeu bruscamente que não era sobre o encontro, mas sobre como todos os caras, incluindo eu, não se importavam com uma conexão real com uma mulher que os amava de verdade. Eles só queriam relacionamentos superficiais com garotas sem cérebro. Eu expliquei que garotas com aparência sabiam como usá-los, seja em encontros ou de outras maneiras. Ela olhou para mim com ceticismo e perguntou o que eu quis dizer. Irritado, respondi que elas faziam seu interesse conhecido e agiam sobre isso. Ela estava em silêncio, com os punhos cerrados, visivelmente irritada. Decidi esclarecer as coisas, tirei seus grandes óculos, revelando sua beleza escondida, e a beijei com um beijo profundo e apaixonado. Mais tarde, descobri que era seu primeiro beijo fora de sua família. Aquele beijo levou a momentos mais íntimos, quando ela se abriu e nos beijamos profundamente naquele banco do parque.
As próximas semanas voaram. Terminamos nosso projeto, tiramos uma e começamos a namorar. Nathalie mudou para lentes de contato, viu um dermatologista e passou a se vestir de forma mais tradicional. Nunca pedi a ela para mudar seu estilo boêmio, mas, conforme íamos ficando mais juntos, ela sentiu a necessidade de roupas novas. Ela me levou para fazer compras e queria a minha opinião. Eu disse a ela que jeans eram populares até para artistas. Ela se sentiu grande demais para jeans, mas eu a tranquilizei comparando-a com os modelos de corpo cheio de Rubens. Ela comprou jeans e ficava ótima com eles, mas achei que suas blusas e moletões não combinavam com seu novo visual. Ela me acusou de só me importar com o peito dela. Eu admiti brincando, mas disse que eles eram para mim, e ela os usava para mim. Ser íntimo de Nathalie era mágico, como estar em um conto de fadas com uma princesa. Embora não fosse selvagem, era especial. Como seu primeiro amante, eu queria que fosse memorável e agradável. Ao longo do tempo, ela se interessou mais pela intimidade e até começou a pedir mais. Embora não explorássemos nenhum kink selvagem, eu apreciava a cada momento porque a amava profundamente. Algumas semanas depois, ela se olhou no espelho e disse que se sentia como uma versão maior das mulheres que desprezava. Eu a tranquilizei dizendo que ela era minha namorada, não importava o que, e que éramos incrivelmente felizes juntos. Ficamos noivos depois da formatura. Consegui um emprego em uma empresa de design automotivo, e Nathalie começou a trabalhar em uma revista de arte. Minha família amava Nathalie e a acolheu. A família dela era só a mãe e a irmã, e eu não gostava delas. Na nossa festa de noivado, ouvi a irmã dela dizer que eu era muito convencional e que poderia sufocar o lado artístico de Nathalie. Apesar de Nathalie parecer radiante e feliz, sua mãe sussurrou para a irmã que ela achava que só íamos nos casar porque Nathalie estava grávida e que não duraria. Mas provamos que elas estavam erradas. Ao longo do tempo, éramos verdadeiramente felizes e nos amávamos profundamente. No nosso 7º aniversário, a mãe dela começou a dar dicas sobre querer netos, já que Nathalie e eu éramos sua única esperança, pois sua irmã não podia ter filhos. Nathalie rapidamente garantiu a ela que estávamos tentando, mas, apesar de nossos esforços ao longo dos anos, não tivemos sucesso. A mãe de Nathalie, Sophie, assumiu a responsabilidade de marcar consultas para nós em uma clínica de fertilidade, supondo que o problema fosse meu. Fui à consulta, passei por testes e forneci amostras, apenas para descobrir que tudo estava perfeitamente normal comigo. Ao ouvir a notícia, Sophie brincou sugerindo que deveríamos praticar mais até conseguirmos, para que ela pudesse se tornar avó ainda jovem. No entanto, os resultados de Nathalie contaram uma história diferente e mudaram nossas vidas para sempre. Descobrimos que ela tinha vários problemas de saúde reprodutiva, tornando a concepção natural extremamente improvável, se não impossível. Naquela noite, eu a segurei forte enquanto ela chorava até dormir, assegurando-lhe que a adoção ou a exploração de outros tratamentos eram opções para nós. No fundo, guardei ressentimento em relação à sua mãe por levar a situação a tal extremo. Através de suas lágrimas, Nathalie me disse que, se eu quisesse o divórcio, eu poderia ter. Eu disse a ela que nunca deixaria, a menos que ela me afastasse, e mencionei a insinuação de sua mãe de que ela poderia me trair para engravidar. Assegurei-lhe que nunca trairia, porque ela significava tudo para mim. Ela olhou para mim e perguntou por que eu ficaria com uma mulher que não podia ter filhos. Eu respondi que amava mais do que tudo e que perdê-la me devastaria. Ela pareceu se acalmar um pouco e eventualmente caiu no sono. Aqueles dias são agora um borrão, e eu luto para lembrar todos os detalhes. 2 dias depois, recebemos uma ligação da clínica para outra consulta. Durante a consulta, a médica revelou que encaminhou os testes de Nathalie para um especialista. Nosso choque se intensificou quando descobrimos que Nathalie estava lutando contra uma forma agressiva de câncer em estágio inicial. De repente, tudo mudou. Seu corpo estava constantemente cansado e sofria de dores inexplicáveis, além de mudanças frequentes de humor e irritabilidade. Felizmente, descobrimos isso cedo o suficiente para um prognóstico favorável. O médico nos encaminhou para um centro especializado em oncologia e marquei uma consulta para o dia seguinte. Nathalie passou por uma série de exames extensivos, marcando o início de sua árdua jornada. Tirei uma licença do trabalho e fiquei ao seu lado durante todos os testes, oferecendo suporte e incentivo. Nas semanas seguintes, Nathalie passou por uma cirurgia de linfonodo e começou a radioterapia. Fiquei na suíte familiar do centro de câncer para ficar perto dela, cumprimentando-a todas as manhãs, ficando ao lado dela o dia todo e até conseguindo permissão para passar a noite até ela adormecer. Minha mãe e minha irmã ocasionalmente me visitavam, muitas vezes me ignorando, possivelmente pensando que eu era de alguma forma responsável pela doença de Nathalie. No entanto, a radioterapia foi ineficaz e começou a prejudicar o tecido saudável, além dos tumores. Optamos pela quimioterapia. Nathalie perdeu muito peso devido à radiação e à quimioterapia, que ameaçavam causar queda de cabelo. As enfermeiras do hospital foram incrivelmente solidárias, muitas vezes indo além para me ajudar a cuidar de Nathalie. Uma enfermeira, Lily, se destacou com seu cabelo ruivo marcante, olhos verdes e corpo alto e esguio. Ela exalava calor e gentileza, sempre me cumprimentando com um sorriso ou uma piada e oferecendo um abraço reconfortante ou um ouvido atento quando eu mais precisava, ajudando-me a manter uma perspectiva positiva
ativa. A maioria dos enfermeiros na unidade de oncologia trabalhava em turnos de 10 horas com 3 dias de folga, mas Lily trabalhava das 22 horas às 20 horas. Ela estava lá quando eu deixava Natalie à noite e quando eu voltava às 6 horas da manhã do dia seguinte. Ela era consistentemente alegre, especialmente perto de mim. A única vez que a vi chateada foi durante uma conversa com a mãe de Natalie, Sophie. Sophie comentou que eu poderia deixar sua filha agora que ela estava do poste mágico. Ela viu era apenas sua mãe. Ela rapidamente vestiu um hobby e abriu a porta, desculpando-se pela bagunça e explicando que Liam parecia desaparecer no ar rarefeito. No trabalho, Sophie confrontou Natalie sobre seu paradeiro e aparência, questionando com quem ela tinha estado. Natalie gritou com sua mãe, negando qualquer irregularidade. Sophie pressionou, perguntando sobre os chupões no pescoço de Natalie e expressando preocupação com suas mentiras. Natalie murmurou sobre Liam não vendo os chupões e pediu café para sua dor de cabeça. Sophie relutantemente foi até a cozinha para fazer café e continuou questionando Natalie sobre suas mentiras. Natalie tentou pensar em algo para dizer antes que Liam retornasse, implorando pela ajuda da mãe. Ela admitiu ter errado, mas insistiu que era apenas por diversão e que ela precisava experimentar coisas que perdeu quando era mais jovem. Sophie entregou a Natalie um bilhete encontrado na cozinha. O bilhete expressava o amor e a apreciação de Liam por Natalie, conhecendo sua força na luta contra o câncer e explicando que ele não conseguia mais ficar em sua vida. Liam esperava que ela lesse o bilhete para que pudessem discutir o futuro, mas, se não o fizesse, ele iria prosseguir com o pedido de divórcio. A nota concluiu com Liam expressando seu amor e a esperança de que seu próximo parceiro a apreciasse mais do que ele. Após ler a carta, Natalie desabou no chão, soluçando. Então olhou para sua filha, pensando que ela havia criado uma menina tola. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Lily acompanhou Liam até sua casa e gentilmente o ajudou a sair do carro, guiando para dentro e acomodando-o no sofá. Lily começou a falar com ele, conhecendo que ele estava no piloto automático há dias, apenas cumprindo a tarefa, e que agora ele havia chegado ao fundo do poço. Apesar de sua aparência externa, Lily acreditava que ele tinha muito mais força do que imaginava e resolveu ajudá-lo a se libertar de sua esposa enganosa. Lily sabia que não era o momento certo para revelar mais detalhes sobre Natalie. Ela havia contratado uma agência de detetives para monitorar Liam e Natalie na semana passada e sabia quando ele havia deixado. No entanto, ela decidiu esperar antes de confrontá-lo. Natalie tinha feito muito pior do que Liam sabia, e Lily não tinha certeza se ele conseguiria lidar com a verdade em seu estado atual. Deixando Liam no sofá, ela trocou de roupa e preparou o jantar, bife e salada. Enquanto ela comia, Liam empurrava sua comida pelo prato, pensativo. Eles não falaram uma palavra durante o jantar. Depois, Lily desligou o celular de Liam, notando que não havia mensagens indicando que Natalie ainda estava bêbada demais para notar sua ausência. Um bom sinal. Lily ligou para o hospital, informando que estaria ausente por motivos pessoais e encorajou Liam a fazer o mesmo. Apesar de sua relutância devido a obrigações financeiras, Lily insistiu, e ele finalmente concordou em tirar 2 dias de folga. Lily deu a ele um cobertor e disse que o acomodou no sofá, abraçando-o como uma criança e beijando sua testa. Se ele precisasse dela, ela estava lá. Enquanto isso, Natalie tentava freneticamente falar com Liam, ligando para seu celular repetidamente, frustrada por sua falta de resposta. Ela precisava se explicar, enfatizando que não queria o divórcio e não poderia viver sem ele. Liam sempre foi seu pilar de força, seu apoio inabalável. Apesar de suas ações recentes, ela afirmou que o casamento deles era a coisa mais importante em sua vida. O amor de Liam era constante, mesmo durante suas lutas, quando ela estava acima do peso e esquecida pelos outros. Lembrando sua luta contra o câncer, ela percebeu que sua vitória foi um esforço conjunto. Ela pensou em todas as memórias com Liam, incluindo o dia em que ele raspou a cabeça em solidariedade a ela. Sentindo-se tola, ela tentou ligar para ele novamente, desta vez entrando em contato com seu local de trabalho. Para sua surpresa, ela soube que Liam havia tirado alguns dias de folga e havia sido designado para um novo escritório desde sua promoção recente. Natalie sentiu uma profunda pontada de culpa ao perceber que o retorno de Liam poderia não ser como ela havia imaginado. Até então, ela assumiu que ele estava simplesmente chateado e mal-humorado, pensando que poderia resolver sua raiva com uma simples chamada pedindo para ele voltar para casa. Ela acreditou que uma breve conversa e alguma intimidade consertariam tudo, e que passariam o resto de suas vidas juntos fazendo as pazes. Refletindo sobre as últimas horas, ela percebeu que seu comportamento recente não valia a pena arriscar seu relacionamento com Liam. Ela se perguntou como havia se tornado o tipo de garota tola que sempre desprezou na faculdade. Inicialmente buscando um pouco de diversão e autocuidado, ela agora percebia que havia perdido o controle. O fascínio dos homens desconhecidos oferecia apenas uma ilusão de controle às custas do que deveria ter reservado para Liam. Não havia amor envolvido, apenas encontros vazios e bêbados. Natalie refletiu amargamente, agora que ela tinha que confrontar a extensão do conhecimento de Liam e se perguntar que tipo de perdão ele poderia precisar. No fundo, ela duvidava que pudesse se perdoar. Enquanto isso, Lily meticulosamente ajudava Liam a recuperar o equilíbrio. Ela pegou seus pertences no hotel e comprou o que ele precisava por insistência de Lily para que eles levassem seus itens para o quarto de hóspedes dela. Lily o encorajou a falar, inicialmente apenas algumas palavras, mas logo o envolveu em uma conversa mais profunda, evitando discutir Natalie completamente. Quando os 2 dias de intervalo acabaram e eles tiveram que voltar ao trabalho, Lily entregou o celular para Liam. Silenciosamente, ela observou enquanto ele percorreu suas mensagens. Apesar de mais de 100 chamadas perdidas de Natalie, ele as apagou todas sem ouvir, o maxilar se fechando em uma nova determinação. Lily acreditava que ele eventualmente ficaria bem. De volta ao trabalho, Liam se sentiu um pouco melhor, embora ainda nervoso. Alguns colegas de trabalho notaram que Lily o pegava recentemente, o que gerou uma onda de fofocas. Eles comentaram sobre o ruivo no Mustang
Mustang e brincaram sobre Liam ter uma supermodelo dirigindo por aí com ele. Liam sorriu, mas permaneceu em silêncio. A beleza de Lily era inegável. Ele realmente pensava assim? Sua fachada alegre caiu quando alguém insinuou que ele estava tendo um caso com a ruiva misteriosa, alheio à traição de Natalie. Tudo parecia bem até o fim do dia de trabalho, quando um segurança entrou correndo no escritório de Liam, chamando urgentemente para o estacionamento. Liam temeu por seu carro, mas não estava preparado para a cena que o esperava. Ele ouviu gritos antes mesmo de chegar ao estacionamento. A voz de Natalie soava acusando Lily de ser uma destruidora de lares. Lily retrucou bruscamente, apontando que Natalie o havia abandonado com suas festas. Natalie negou as acusações, mas Lily insistiu que Natalie havia desaparecido em bares e o traído. Os guardas intervieram para separar as mulheres, mas uma multidão já havia se formado. Liam se aproximou de Lily, guiando-a até o Mustang e calmamente disse-lhe para ir para casa, assegurando-lhe que a seguiria em breve. Então instruiu os guardas a deterem Natalie por pelo menos 10 minutos antes de ir atrás de Lily. Quando ele saiu, ouviu os gritos angustiados de Natalie. Apesar de seus sentimentos crescentes por Lily, a raiva e a dor aumentavam dentro dele. A voz de Natalie ecoava, insistindo que eles precisavam conversar e que poderiam resolver, alegando que ele ainda se importava com ela. Mas, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Liam foi embora. Mais tarde, na casa de Lily, Liam estava pronto para enfrentar a situação. Lily perguntou sobre seu plano, e Liam respondeu que precisava de clareza sobre seu casamento. Lily questionou se ele tinha certeza de que queria saber, e Liam afirmou sua decisão. Lily admitiu que não tinha tanta certeza, pegando um grande envelope em seu escritório e colocando-o sobre a mesa. Ela pediu a Liam para não abri-lo, explicando que tudo o que ele precisava estava lá, mas que vê-lo só causaria mais dor. Ela aconselhou que, se ainda houvesse algum amor por Natalie em seu coração, era melhor que ele não visse as evidências. Lily mencionou que havia contratado um investigador particular e que o envelope continha fotos e gravações de áudio, recibos e relatórios. Ela alertou que, uma vez que ele visse em primeira mão, isso o assombraria. Lily concluiu perguntando que eles deveriam jantar e indo para a cozinha. Liam alcançou o envelope e tirou a primeira foto, que mostrava Natalie deitada em uma mesa em um bar com o vestido levantado, cercada por homens. O local era devastador. Ele lutou para respirar, devolvendo a foto ao envelope e jogando-o pela sala. Ele caiu no sofá de Lily, fechando os olhos enquanto ela o abraçava. Eles ficaram em silêncio pelo resto da noite. Na manhã seguinte, alegando doença, Liam e Naomi visitaram uma advogada de divórcio recomendada por Lily. A advogada garantiu que tornaria o processo o mais indolor possível, ressaltando que eles não tinham filhos e poucos bens, exceto as contas médicas. Liam se ofereceu para cobrir essas despesas, explicando que estava profundamente endividado por causa do comportamento de Natalie. Naomi sugeriu que, se Natalie contestasse, eles poderiam ameaçar expor as evidências de sua infidelidade. A advogada prometeu que a papelada estaria pronta em poucos dias. Nos dias seguintes, a situação se deteriorou rapidamente. Natalie recebeu os papéis do divórcio e imediatamente os rasgou. Ela não só se recusou a assiná-los ou lê-los, mas também se recusou a procurar aconselhamento jurídico. Disse a Naomi que contestaria o divórcio veementemente e jurou que ele nunca aconteceria. Em vez disso, propôs uma separação legal e pediu aconselhamento matrimonial, implorando para que Liam voltasse para casa para salvar seu relacionamento. Naomi avisou que ameaçar expor a infidelidade de Natalie poderia arruinar sua reputação se as evidências surgissem, mas Natalie zombou da ameaça, exigindo que Naomi inventasse algo substancial. Natalie deixou claro que não mediria esforços para impedir o divórcio e se recusou a considerar quaisquer propostas alternativas até que pudesse falar diretamente com Liam. 2 dias depois, Liam se viu sentado em frente a Natalie no escritório de Naomi. Natalie questionou por que ele estava fazendo isso com eles, sua voz tremendo. Liam respondeu calmamente que ela havia trazido isso sobre eles. Natalie admitiu ter ido longe demais, bebendo demais e negligenciando, mas insistiu que isso não justificava jogar fora os 10 anos que tiveram juntos. Ela alegou que ainda o amava e pediu que ele acreditasse nela. Liam respondeu que ela mentiu para ele, traiu sua confiança e partiu seu coração. Ele explicou que ela fez coisas que ele nunca pensou que ela fosse capaz de fazer e não se importava com os sentimentos dele. Tudo era sobre ela e sua diversão. Natalie tentou explicar que, depois de vencer o câncer, ela só queria viver um pouco e experimentar a vida, pois passar por algo assim mudou suas prioridades. Liam respondeu que agora ela teria todo o tempo do mundo para explorar a vida sem ele. Ele declarou que estava acabado e se levantou para sair. Natalie gritou, questionando o que ele quis dizer ao dizer que ela estava errada. Liam parou e se virou, explicando que eles não lutaram contra o câncer sozinhos. Eles lutaram juntos. Ele contou que estava lá todos os dias no hospital, vendo a pessoa que ele mais amava sofrer, sentindo-se impotente para ajudar. Ele teve que ser forte para manter o ânimo dela, mas por dentro ele estava desmoronando. Todas as noites, depois que o mandavam embora, ele ia para casa e chorava, com medo de perdê-la. Então, toda manhã, ele colocava uma cara corajosa e fazia tudo de novo. Quando acabou, ele queria viver também, aproveitar a vida, mas a pessoa com quem ele queria aproveitar estava ocupada bebendo e traindo. Um deles teve que trabalhar para pagar todas aquelas contas médicas, e era ele. Ela tinha um novo corpo e uma nova perspectiva, mas ele tinha centenas de milhares de dólares em dívidas e um coração partido. Ele explicou que ela encontrou novas prioridades e ele descobriu que sua esposa era uma traidora. Liam perguntou como ela achava que ele se sentia ao ouvir sobre todos os homens com quem ela tinha ficado, ressaltando que o câncer pode não tê-la matado, mas matou o casamento deles. Ele sugeriu calmamente que talvez não fosse o câncer, mas ela que causou a destruição. Ele olhou para ela uma última vez e pediu que ela assinasse os papéis, afirmando que não tinha mais nada a dizer a ela. Liam saiu, deixando Natalie sentada na cadeira com lágrimas escorrendo pelo rosto. Do lado de fora, Lily viu a angústia no rosto de Liam e sabia que ele não precisava falar sobre isso. Ela entregou a ele as chaves do seu Mustang SV
VT Cobra, um carro que Liam sempre admirou. Lily sugeriu que eles fossem para casa e garantiu a ele que o divórcio aconteceria, com Natalie assinando os papéis ou não. Liam perguntou se eles poderiam dar uma volta primeiro, mas Lily gentilmente respondeu que eles tinham tempo de sobra para isso e que ele precisava descansar e comer algo. Quando chegaram à casa de Lily, Liam tirou um olhar demorado para o carro antes de segui-la para dentro. Lily deixou cair o casaco no chão da sala e subiu lentamente as escadas, olhando para Liam com um sorriso provocador. Ela desabotoou a blusa, deixando-a cair no chão, tirou os sapatos, deixando um rastro de roupas para trás. Quando ela chegou ao topo da escada, havia descartado suas meias, balançando-as de brincadeira antes de desaparecer em seu quarto. Lily abaixou a saia, deixando-a para trás, e Liam se maravilhou com a extensão de sua pele clara. Ele percebeu que, apesar da turbulência emocional das últimas semanas, ele ainda estava muito vivo. Subindo apressadamente as escadas, ele recolheu as roupas descartadas ao longo do caminho. Chegando ao patamar, ele encontrou Lily esperando, envolvida em uma enigmática ritual feminina. Lily desabotoou o sutiã, revelando seu peito que parecia pulsar com antecipação. Liam lutou para respirar enquanto olhava para ela, seus pensamentos se tornando cada vez mais dispersos. Lily o convidou para ir buscá-la correndo pelo corredor. Liam de repente entendeu a sabedoria das letras de George Clinton em Atomic Dog. Por que devo me sentir assim? Por que devo perseguir o gato? Tudo fazia sentido agora. Liam perseguiu Lily até seu quarto, onde ela se ajoelhou diante dele, metodicamente despindo. Cada peça de roupa que ela tirava recebia sua atenção deliberada, enquanto se acumulavam no chão. Com cada peça descartada, a expectativa de conexão deles crescia. Liam começou a falar, mas Lily o silenciou com um dedo nos lábios. Enquanto Natalie era suave e submissa, Lily era feroz e apaixonada. Ela se envolveu com ele, deixando claro fervorosamente que era totalmente devotada a ele, que era dele a qualquer hora, em qualquer lugar, para sempre. Semanas se passaram e Natalie permaneceu desafiadora, recusando-se a assinar os papéis do divórcio. Ela planejava pegar Liam com Lily, esperando sabotar o divórcio e reconquistá-lo. Acreditava que essa retaliação restauraria o equilíbrio e os reuniria. No entanto, ela esperava que não demorasse muito, ansiando pela presença de Liam e se sentindo cada vez mais indisposta, sem que ninguém demonstrasse preocupação por ela. Ela imaginou que o retorno de Liam levantaria seu ânimo, daria amor com ela e restauraria seu senso de importância. Embora isso pudesse levar tempo, ela acreditava que poderiam superar esse contratempo. Um dia, Natalie viu Liam e Lily em um restaurante, observando-os pela janela. Ela viu Lily acariciando ternamente a bochecha de Liam e ele retribuindo o gesto, segurando a mão dela e beijando-a. Ficou claro para Natalie que Liam estava profundamente apaixonado por Lily. Percebendo que havia perdido, Natalie se desfez, explodindo no restaurante. Ela gritou para Lily ficar longe do marido, lançando insultos. Lily respondeu que Natalie era responsável por deixá-lo escapar. Natalie insistiu que não era sua intenção e estava apenas buscando diversão, nunca pretendendo que Liam a deixasse. Lily respondeu calmamente que Natalie nunca reconquistaria seu marido e que ele já estaria com Lily se Natalie assinasse os papéis. Natalie gritou que impediria Lily primeiro, enquanto os espectadores assistiam. A pele de Natalie empalideceu e ela desmaiou, lutando para se manter de pé até cair no chão, declarando que não se sentia bem. Ela saiu do restaurante. 3 meses depois, Liam e Lily se casaram. Fiel à sua palavra, Natalie nunca assinou os documentos do divórcio. Seu câncer retornou agressivamente e ela foi readmitida no hospital. Apesar de receber excelentes cuidados, a ausência de alguém ao seu lado tornou a batalha insuportável. Ela perdeu a vontade de viver, passando os dias no hospital perguntando sobre Liam ou escrevendo cartas para ele, implorando por perdão ou simplesmente pedindo uma visita. Liam se ofereceu para vê-la se ela concordasse em assinar os papéis, mas desta vez o câncer foi rápido e implacável. Natalie deteriorou-se rapidamente ao longo de um mês antes de falecer. Liam e Lily compareceram ao funeral. Liam fez um elogio sincero, expressando seu profundo afeto por Natalie e relembrando os momentos queridos que passaram juntos. Ele escolheu se concentrar nos aspectos positivos do relacionamento deles, não na separação. Em um gesto tocante, revelou ao pequeno grupo de parentes presentes que ele e Lily decidiram dar o nome de Natalie ao filho esperado. Algumas noites, seja perto da lareira ou dirigindo seu Mustang Boss 302, Liam refletia sobre o passado. Tanto ele quanto Natalie estavam enganados. Natalie havia reivindicado a vitória sobre o câncer, levando Liam a acreditar que eles tinham conquistado isso juntos. Mas a verdade é que Natalie tinha sido diagnosticada recentemente com câncer. Depois de deixar o hospital, ela se transformou drasticamente, tornando-se alto, raivoso e destrutivo, causando estragos em tudo e em todos ao seu redor, incluindo seu casamento, relacionamento com Liam e sua família. Quando ela não conseguiu o que queria, ela transformou suas tendências destrutivas para dentro, pois Liam e Lily viveram felizes para sempre.